Programa Júnior Moço Revela, hoje recebendo Raul Marcelo de Souza, conhecido como Raul Marcelo, que já esteve no nosso programa várias vezes, é um querido e ele é conhecido por promover os direitos humanos e pela luta das pessoas menos favorecidas e, por que não dizer, pela luta de todos. Seja bem-vindo, Raul. Eu que agradeço, Júlio, é uma satisfação estar aqui contigo, tá? Você é uma pessoa que não envelhece, não é brincadeira, a gente se conhece já há muitos anos e parabéns pelos projetos que você toca, é um prazer estar aqui no seu programa, espero poder contribuir Vamos lá. Com as pessoas que acompanham para que a gente possa conhecer um pouco do Raul e também das minhas ideias, né, que é muito importante no debate político. Marcelo, você ficou conhecido como um dos políticos mais jovens, né, que entrou na política há uns anos, vamos falar uns anos atrás, né? E o tempo passa. Nessa evolução, né, de quando você entrou para a política e hoje, como você vê o panorama hoje do político, né? O político hoje ele consegue fazer melhorias ou ele está amarrado? Eu vou dizer para você o que eu vejo de diferença, né, de quando eu entrei para hoje. Quando eu entrei nos anos 2000, a gente tinha um orçamento público, né, no caso era o orçamento municipal, mas até o orçamento mais geral também, que ele era mais flexível. Hoje o orçamento tanto dos municípios quanto do Estado e da União, eles estão completamente engessados no Brasil. Na verdade, a grande mudança é que antes o Estado brasileiro se financiava cobrando imposto do povo e das famílias mais ricas, né, lucros e dividendos e tal. Hoje o Estado brasileiro se financia cobrando imposto do povo e emprestando dinheiro das famílias ricas, né, através da dívida pública. Então o governo brasileiro ele ficou meio que refém e impostos importantes como de lucros e dividendos, taxação de grandes fortunas, taxação de herança, que nos países desenvolvidos são impostos que seguem importantes. No Brasil isso ficou residual e ao acontecer essa captura a gente teve aí uma diminuição dos recursos que são disponibilizados para as áreas sociais. Então a diferença que eu vejo nesses 20 anos, uma evolução do governo no Brasil, é que o governo hoje gasta menos do que gastava com as áreas sociais lá nos anos 2000. Né? Então eu acho que é uma situação que eu não imaginava ver quando eu comecei no movimento antigo, porque eu tinha aquela coisa da redemocratização do país, o Brasil se abrindo, eu tinha uma esperança de que rapidamente nós íamos conseguir avançar bastante, até que avançamos. A gente universalizou o ensino fundamental, teve o controle da inflação, né? Montamos um sistema único de saúde, o SUS, que é um negócio fantástico. São 36 mil salas de vacinação no país, foram muito importantes agora durante a pandemia, né? Mas com essa captura do Estado brasileiro, a gente acabou que tendo, aí falando como advogado agora, uma lei importante, avançadíssima. A lei do SUS no Brasil é igualzinha na Inglaterra, é super avançada. Só que o dinheiro para poder dar carne e osso para essa legislação, ele acabou que encurtando. Então a gente tem um artigo 5º da Constituição que diz que todo brasileiro tem direito à cultura, à habitação, saúde, educação, salário mínimo que dê conta de tudo isso, que seria em torno de aproximadamente R$5 mil segundo o IBGE. E a situação concreta é que tem uma carta de direitos, mas no concreto a coisa não acontece. Então o Estado está mais engessado hoje. E falando em Estado mais engessado, às vezes a gente escuta verbas secretas, né? E o que vem assim, como que a gente entende, né? Nós meros pessoas leigas, né, muitas vezes na questão política, porque nós não temos acesso a tudo, como que a gente pode entender, assim, quem está nos acompanhando em casa, o que é verba secreta, né? Porque secreto, né? Primeiro porque me parece que hoje tudo que tem que ser com uma lei da transparência, né? Tem que ter e secreto se é uma questão que é do povo, né? Como você mesmo está falando, são verbas e secreta. O que é esse secreto? Então, nós passamos por esse engessamento dos investimentos e agora estamos vivendo no Brasil um retrocesso do ponto de vista institucional, né? Antigamente existia também um negócio chamado patrimonialismo. O político, ele entrava no espaço público e aquilo ali virava extensão da casa dele, extensão do patrimônio dele. E ele tratava aquilo como se fosse dele. Então, nas cidades pequenas, elegia o coronel, essa praça aqui é a extensão da minha casa. Então, tudo que é público era conhecido, né, na literatura brasileira como patrimonialismo. O orçamento secreto, Júnior,
é o patrimonialismo sem tirar nem pôr dos anos 30, que imperou no Brasil até os anos 30. Por quê? Porque é o deputado que pega o orçamento público e trata ele como se fosse um orçamento privado dele, da casa dele, entendeu? Como se fosse a conta bancária dele. É a extensão da conta bancária dele. Então, a cidadania ela dissolve numa situação dessa, porque qual que é a ideia da cidadania? Que você tem um patrimônio que é de todos, do público, e todo cidadão tem direito de saber quanto que está entrando lá, para onde está indo, se está indo para algum lugar, tem que justificar tecnicamente porque está indo. E, infelizmente, no Brasil agora nós estamos nessa situação, né, de uma apropriação que só a imprensa fica sabendo. É um negócio de quase 30 bilhões, viu? A capacidade de investimento quase inteira do governo federal está nesse negócio. E os jornalistas só ficam sabendo porque eles vão no dia da inauguração, porque não é publicado no Diário Oficial, não é publicado na internet. Se você fizer um requerimento como cidadão, querendo saber para onde está indo a verba, eles não te respondem porque está dentro do orçamento secreto e ninguém fica sabendo. E aí tem os absurdos, né? Tem cidade aí com 5 mil habitantes que recebeu 40 caminhões de lixo, entendeu? A outra lá que tinha 2 ambulâncias e só usava uma, recebeu mais de 20. Você começa a ter liberação de recursos a partir do interesse privado do político e não do interesse público da sociedade. E sem contar o escândalo de corrupção, não. Tem um kit de robótica aí, que é avaliado em R$2.000, estava sendo comprado por 15. Então aí tem um mar de corrupção em torno dessa questão. Mas é porque o Brasil, nós estamos retrocedendo do ponto de vista econômico e aí vai acompanhando as instituições do país. E olha que coisa curiosa, no governo da Dilma tinha até sido aprovada uma lei da informação, né, que você até citou. Qualquer do povo podia escrever num papel assim, de pão, levar na repartição pública e falar, eu quero saber tal gasto aqui. A prefeitura tinha 30 dias para responder, né? O orçamento secreto está fora dessa questão. Então, assim, não pode ninguém saber, é secreto. Está fora. Então, é a coisa mais escandalosa que nós temos na República no Brasil. Na verdade, ele é antidemocrático e é antirrepublicano. É a volta no Brasil, na época lá do chamado café com leite, né? Lembra? O leite de Minas, o café de São Paulo, se alternava Minas e São Paulo no poder, o povo era tratado como nada porque não era cidadão, né? Então, só votava quem tinha dinheiro, o analfabeto não votava, o pobre não votava. Então, e aí era o coronelismo que imperou no Brasil durante muito tempo. Nós estamos voltando com essa instituição e o patrimonialismo também. Triste a situação, viu? Eu também era uma coisa que eu nunca imaginava. Retrocedendo totalmente. Nós retrocedemos. Essa questão é o grande escândalo da República. A minha expectativa, o próximo presidente que entra, em 1º de janeiro, baixe um decreto para que todo o orçamento seja colocado em escrutínio público. Por quê? Porque o dinheiro é nosso, né? Pô, não tem cabimento uma coisa dessa. Povo. E uma outra questão, recentemente, 337, agora em julho, operadores em situação análoga de escravidão foram resgatados, né? E aí a gente pensa assim, existe trabalho de escravidão ainda no Brasil, né? E além desses que estão aí por aí, né, escravizados, existem também os que são escravizados, mas que não sabem, que são até da própria cidade, né, são moradores de cidade. Como que a gente pode ter uma perspectiva de uma melhora lógico, o Brasil tem um território imenso, mas nós vemos essa escravidão não só, como a gente está falando da verba agora, secreta, né? Mas existe também a não secreta, porque pelas cidades a gente percebe isso, né? Na questão, podemos até fazer uma analogia com a tal das rachadinhas, né? Outra coisa, você sabe que a investigação que está contra um dos filhos do presidente foi colocada em sigilo por 100 anos? 100 anos? 100 anos de sigilo à investigação da Receita Federal. E como então que nós vamos estar enterrados já e ninguém vai ficar sabendo como é que aconteceu essa questão. De um lado, por conta da nossa herança da escravidão, que quem trabalhava com o músculo não recebia nada, não era considerado nem ser humano. Foi uma luta a abolição da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E do outro lado, também uma ideia, um pensamento de que o trabalho físico é um trabalho sem importância. Quando, na verdade, né, isso já tinha acabado na Europa com a Revolução Protestante, né, Calvino, Lutero, de que a ética do trabalho, a ética protestante, todo trabalho é bem visto aos olhos de Deus, todo trabalho é digno. Aqui no Brasil, o trabalho braçal nunca foi olhado de forma digna. Então, a gente teve uma desvalorização, tanto é que as profissões que mais pagam no Brasil segue até hoje. A diferença de salário é absurda. As profissões que trabalham mais o intelecto e as que trabalham menos, a diferença de salário são absurdas. E aí o que acontece? Essa desvalorização do trabalho no Brasil fez com que o Brasil tivesse essa situação que a gente tem hoje. É um país muito desigual. E aí toda vez que você tem uma crise, o povo fica sem proteção e o desemprego explode.
E aí você tem uma população sujeita a esse tipo de situação de se colocar no mercado de trabalho para trabalhar para um prato de comida. Porque o análogo ao escravo não é o escravo cativo. Exato. O pessoal não vai imaginar que foi pego com uma gargantilha no pescoço e uma corrente, uma bola de ferro no pé e uma chibata na mão, não. Ele é análogo às condições de escravidão. Por quê? Porque ele não recebe nem sequer o salário mínimo e muitas vezes ele é obrigado a comprar as coisas no único lugar que vende, dentro da empresa. Entendeu? A empresa empresta dinheiro, coloca juros altos, então ele fica refém da dívida. São situações assim, tem um rol lá que o Ministério Público faz. Mas por que o brasileiro muito se sujeita a essa situação? Porque o mercado de trabalho no Brasil não é protegido. A gente não tem o Estado trabalhando para manter todo mundo empregado e bem empregado. Então, quando dá qualquer coisinha, hoje nós estamos no Brasil, vamos fazer as contas, são 6 milhões de desalentados que não procuram emprego. É uma palavra bonita, né? Desalento. Desalento é quem já não... A gente chamaria no popular aí do desacorçoado. Eu escutei isso uma da senhora esses dias. Estava numa reunião, ela falou, não, Raul, esse desalentado é igual ao desacorçoado. Eu falei, é a mesma coisa. Ele já não tem mais fé. Aí você tem 13 milhões e meio que seguem com fé. Toda segunda-feira acorda cedo e vai procurar emprego. Isso aí é o que o IBGE pega. E aí você tem 30 milhões que não trabalha como queria. Trabalha 1 hora no sábado, fica domingo, segunda sem trabalhar, e trabalha um dia na terça, aí faz um bico no domingo e vai levando a vida. Não consegue, monta uma empresa, mas não consegue ganhar nem um salário mínimo. Vulnerável a trabalhar em condições análogas à escravidão. Muitos a justiça pega e muitos outros, infelizmente, não. Então, assim, o que precisava ter no Brasil? A gente precisava ter as instituições do país comprometidas com a questão do trabalho. Tem várias propostas nesse sentido no Congresso, do Banco Central, do Ministério da Fazenda, serem obrigados por lei a buscar o pleno emprego. A Itália ficou 30 anos nessa situação, a Alemanha também no pós-guerra, então acabou que tem no mercado. Isso que o Brasil precisa buscar, né? Agora, é um conflito de interesse, porque do outro lado, se você tem um empresário com a mentalidade do senhor de engenho, para ele é melhor que a pessoa ganhe um prato de comida, entendeu? Então nós vamos ter que ter uma mudança de mentalidade no Brasil. Marcelo, você instituiu o programa Escola de Paz, Liberdade nas Unidades de Ensino, né, na PL 706 de 2021. E nós vivemos num momento em que se fala em tirar a paz, em tirar a liberdade, enfim, que a democracia está até que meio ameaçada. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Bom, bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui na Bom, Bonito e Barato, aonde você vai se deliciar com muitas novidades. Aqui tem de tudo para você se deliciar. Rua Paula Ney, 1060, cidade de Votorantim. Telefone 988052206, 98807-5371. Vem pra Bom, Bonito e Barato. Tá esperando o quê? O ontem já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Você aí, vai ficar sem fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Faça Arte já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha me Faça Arte. Vem pro Faça Arte. Miau Companhia Veterinária. Tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40, 15 30 19 13 33.
Nós falamos no bloco anterior sobre o programa Escola de Paz e Liberdade, né? Das unidades de ensino do Estado. E no momento em que você luta por isso, o Brasil está num momento de muita divisão, né? Então, Júnior, primeiro dizer aqui que educação sem liberdade não é educação. A escola de Platão funcionou 900 anos, que é a grande referência depois do iluminismo, quando a gente retomou o processo, o sistema escolar, e a liberdade sempre foi fundamental. Todo Estado autoritário que tentou mexer na educação, acabando, por quê? Acabando com o desenvolvimento do país. Por quê? Porque o aluno ele tem que ter o direito de ter aula com professor de direita, com de esquerda, com de centro, com que defende aquecimento global, com outro que não defende. É uma bobagem a gente achar, e falando como professor, que o professor vai formar a cabeça do aluno. Imagina, você tem a sociedade, tem a família, você tem várias outras instituições, os meios de comunicação. O importante de você ter a pluralidade dentro do sistema escolar é para que o jovem, o mais importante é que ele possa entender que a sociedade é plural. Por isso que esses projetos aí de homeschooling, eu acho um absurdo isso. Por quê? Porque você vai privar, na verdade isso é coisa de pai, né, autoritário, e pai que vai criar o filho inseguro, porque o filho tem que ser criado no ambiente que ele vai enfrentar depois quando ficar adulto, que é o ambiente da diversidade. Então nós temos que ter uma escola que seja diversa. Mostrar para o filho a realidade, né? A realidade que é o país, até para que ele possa depois ser um adulto que possa ter uma vida sadia. O que é uma vida sadia? É uma vida em que você convive muito bem com as pessoas que são diferentes de você, porque a vida é assim, não é? Você tem as pessoas que pensam diferente, que são diferentes, que veem o amor de forma diferente, que veem ter uma filosofia, uma cosmovisão de mundo diferente da sua, e você tem que crescer entendendo, respeitando, que é o mais fundamental, para que a gente possa ter uma sociedade de paz, uma sociedade equilibrada. O drama todo que nós estamos vendo no Brasil é que tem uma parcela da sociedade, a sorte nossa, que é pequena, né? Que por não ter, vamos dizer assim, uma capacidade de leitura do que é o mundo moderno, né? E infelizmente as redes sociais acabaram ajudando muito esse pessoal que é terraplanista, que vê o mundo de forma infantil, que tudo é preto no branco, que enxerga as coisas de forma simplista. Essas pessoas acabaram ganhando uma certa audiência, né? Mas existe uma parcela da sociedade brasileira que começou a participar do debate público com muita intensidade com o advento das redes sociais, que ela rechaça todo esse conhecimento científico acumulado que está reservado e resguardado, graças a Deus, dentro do ambiente escolar, do ambiente acadêmico, dentro das universidades. Então, e aí o que acontece? São pais que querem evitar que o filho tenha contato com esse mundo, que é um mundo cosmopolita, é um mundo que tem a cultura chinesa, é um mundo que tem a cultura da Europa, é um mundo que tem o latino, é um mundo que tem a desigualdade, que o debate da desigualdade está lá, é um mundo que tem a questão das mulheres, é o mundo da comunidade LGBTQIA+, é o mundo do afro no Brasil, que é fantástico, é maravilhoso, é o mundo indígena, que é um mundo como ele é, que está ali. Então, esses pais acabaram tendo muita presença. Eles politicamente foram se localizando na direita, no Brasil, na redemocratização, e depois eles foram para a extrema-direita, que é uma coisa que é muito perigosa. Uma parte da nossa sociedade foi para a extrema-direita. E muitos, inclusive, começaram a namorar com teses nazistas e neofascistas. E agora a gente tem, e aí pela primeira vez no Brasil, né, depois da ditadura militar, a gente tem um governo que acabou dando vez e incentivando esse tipo de visão com extremo conservadorismo, né? Em alguns momentos até estimulando o discurso de ódio, ameaçador, né? Incentivando que essas pessoas, para defender esse tipo de visão, que é uma visão autoritária, uma visão absolutamente infantil do mundo, chega a dizer para essas pessoas que elas têm o direito até de se armar contra a modernidade, contra a sociedade plural que está aí, né? E são contra os livros, né? Oi? E são contra os livros, né? Não, contra os livros. Ficam perseguindo livros para ver se tem gente pelada em livro. É uma coisa, pessoal, olha, o prejuízo disso, porque a gente já viu isso na humanidade. Quem conhece a história? A maior biblioteca do mundo foi a Biblioteca de Alexandria, que era dirigida por uma mulher. Ela foi incendiada ali uns séculos, acho que 2 ou 3 séculos depois do cristianismo, quando teve o movimento mais fanatizado, o movimento cristão.
E isso fez com que a gente tivesse um retrocesso enorme em todas as áreas, porque já tinha um conhecimento enorme lá, né, sobre a medicina, sobre a astrologia, um monte de coisa. E só foi retomar com o iluminismo depois. Nós estamos falando aqui dos enciclopedistas franceses, aqui 1600, 1700, aí a Revolução Francesa acabou que abrindo as portas de novo para o conhecimento. Então, assim, mas é gente que tem um pensamento complicado. E hoje eles têm um representante, né? O Bolsonaro faz questão de representar esse setor da sociedade. Tem algumas propostas no sentido de dizer que a liberdade na escola tem que acabar, né? Eles chamam até com o nome escola sem partido, mas nunca existiu escola com partido no Brasil, porque a escola é uma instituição pública, né? Mas na verdade eles usam esse termo para tentar entrar na opinião pública, mas o que eles querem é controlar o trabalho do professor. E essa é a situação que nós estamos vendo agora, nesse momento da entrevista. O presidente está querendo mudar, inclusive, o sistema eleitoral agora às vésperas da eleição. Ele está dizendo que tem que voltar o voto de papel, porque ele não aceita o resultado da urna eletrônica. Ele foi eleito desde 96 com urna eletrônica. Os militares também nunca falaram nada de urna eletrônica no Brasil, é uma coisa curiosa. E agora resolveram se interessar pelo sistema de votação, que não passa pela internet. Estão contando mentira todo o tempo na internet, na rede social. Não passa, né? Ele é bloqueado, ele é fechado. Fechado, é um sistema fechado. Então, todo mundo pode auditar, não é secreto. O pessoal já pediu auditoria várias vezes, o PT já pediu, o PCdoB, até o próprio partido do presidente já pediu, qualquer partido, a OAB também já pediu, qualquer instituição, a Associação Nacional pode pedir. E nós estamos numa situação de que, de fato, pela primeira vez desde a redemocratização, a gente pode ter uma eleição em que o resultado dela pode ser contestado. E aí o que ele vai fazer após isso? Né, ninguém sabe. Eu espero que a gente não tenha aqui uma tentativa de golpe e jogar o Brasil aí numa situação de obscurantismo completo. Então, né? quando você fala do golpe, a sociedade não aceita quando você isso. fala do golpe, o Paulo Sérgio Nogueira assegura que os militares estão focados numa eleição transparente, né? E diz o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Quando a gente começa a ver Estados Unidos falando sobre a segurança do país, falando sobre golpe, falando sobre isso, nós brasileiros, nós devemos ficar em que posicionamento? Porque nós estamos falando da maior força, que é os Estados Unidos, né? E que nós, querendo ou não, eles podem decidir, muitas vezes, determinar o que acontece no mundo. E estamos começando a falar sobre o Brasil. E aí você fala assim, peraí, o que está acontecendo na nossa casa que nós realmente não estamos percebendo e como vai ser daqui para frente, né? Como que nós brasileiros devemos nos proteger, se podemos falar proteção? Agora as coisas são contraditórias. Por quê? Porque nos Estados Unidos a extrema-direita não está no poder. O Trump perdeu a eleição. E tentou questionar a eleição também. E todo mundo sabe que ele e o Bolsonaro são assim, e que eles comungam, inclusive, da mesma cosmovisão de mundo. Eles acham que o mundo tem que retroceder do ponto de vista da cultura, né? Eles têm uma mentalidade autoritária, e também retroceder do ponto de vista dos costumes. Ou seja, a ideia de que só pode ser considerada família, inclusive a mamãe e o papai, os dois filhinhos ali. Então tem uma visão, inclusive, nem nos anos 40. Isso aí de olhos verdes ainda, né? De preferência se for branco. Então, assim, essa extrema-direita que está nos Estados Unidos, ela tem muita relação com a extrema-direita aqui. Agora, qual é o ponto aí? O ponto é que, da derrota do Trump para cá, aconteceu muita coisa nos Estados Unidos. A primeira que foi um choque lá, porque lá eles sempre têm eleições há 200 anos. E pela primeira vez um presidente tentou dar um golpe. O Trump tentou dar um golpe nos Estados Unidos. Ele, inclusive, tem uma denúncia aí de que ele tentou até subornar o pessoal lá, porque lá a eleição é apurada por estado, para tentar reverter o resultado eleitoral a favor dele. Tem uma CPI em curso nesse exato momento nos Estados Unidos, né? O número 2, o Bolsonaro hoje na comunidade das nações, do ponto de vista internacional, ele é visto como inimigo da sociedade mundial. Por quê? Porque ele não cuida do meio ambiente. E o Brasil tem um papel muito importante, a América do Sul inteira, na questão ambiental, porque a gente tem aqui uma parte das florestas tropicais, né, aqui na África também, mas aqui a grande parte ainda está intacta. E do ponto de vista ambiental, isso é muito importante para que a gente mantenha a questão do clima equilibrado. Você está sabendo, né? Na Europa está morrendo aí mais de 1.000 pessoas por dia por conta do calor intenso. Lá nos Estados Unidos, quem está no governo não é a extrema-direita, eles chamam lá de liberal, aqui nós chamaríamos de esquerda. Dentro do Partido Democrata tem uma diferença grande, porque você tem do lado o Biden, que é mais conservador, mas você tem também o Bernie Sanders,
que quase ganhou as primárias dele, e é bem mais à esquerda, com uma agenda ambiental, uma agenda, lá chamaria de liberal, uma agenda mais democrática e tal. E tem uma pressão aqui. Por quê? Porque eles sabem que o Bolsonaro, se der um golpe num país do tamanho do Brasil, isso vai acabar que ajudando a extrema-direita no mundo. A extrema-direita está forte na França, está forte na Alemanha. Fiquei sabendo hoje pela imprensa que na Itália tem uma candidata que o pai dela, inclusive, foi ministro do Mussolini, entendeu? E é abertamente fascista e está com quase 20% dos votos. Então, assim, aquela extrema-direita que foi derrotada na Segunda Guerra está aí. Está aí querendo controlar a nossa mente e controlar os nossos corpos. Ela veio uma espécie de uma versão 2.0, né? Então, mas é uma situação que nós estamos enfrentando. Então, por conta disso, hoje, dentro dos Estados Unidos, sobretudo a parte democrática da sociedade americana, está olhando com muita preocupação para a eleição do Brasil. Isso é um ponto a favor nosso. Por quê? Porque a gente tem muito apoio internacional pela manutenção da democracia no Brasil. Agora acabou de sair uma carta, inclusive das famílias ricas no Brasil, né? Assinada por banqueiros, Olavo Setúbal, do Itaú, o pessoal da CSN, das maiores empresas do Brasil, todos, a Ciesp também, assinando um manifesto em prol da democracia. Então me parece que o Bolsonaro, ele é golpista, nunca escondeu-se de ninguém, mas ele está isolado nesse momento. Então, isso é muito importante para a gente. Mas ele sendo chefe do Estado, ele pode ocorrer na loucura, na insanidade de querer dar um golpe e os militares... Né? Lula disse recentemente que os militares são responsáveis e não vão permitir que o Bolsonaro dê um golpe. Você acredita nessa frase do Lula ou você tem dúvidas? Nós precisamos fazer uma reforma nas Forças Armadas, porque, olha, eu comecei a acompanhar depois que o Bolsonaro elegeu, porque tem 6 mil oficiais no governo Bolsonaro. E aí eu comecei a acompanhar as entrevistas, porque eles viraram políticos, né? Falei, vou acompanhar. Políticos e celebridades. Celebridades. E não fizeram um bom serviço. Todos os militares que foram para o governo, o Pazuello, foi vendido para o Brasil inteiro como o grande homem da logística do país, porque ele cuidava da logística das Forças Armadas. Foi o responsável pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. E para nem comprar galão de oxigênio esse homem prestou. Entendeu? O povo manauara de Manaus morreu sem oxigênio, porque ele não teve condição de fazer uma planilha no computador. Olha, tem 100 galões, está consumindo 10 por dia, em 10 dias vão acabar. Então, o quanto que demora para chegar? Demora 5 dias para chegar. Então, quando começar a acabar, tem que comprar antes. Entendeu? Uma coisa básica, assim, de menino do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, faria uma planilha. Então, assim, eu fiquei muito frustrado, porque os militares que estiveram na ditadura militar foram antidemocráticos, antipovo. O Brasil aprofundou a desigualdade. O professor da rede pública ganhava mais que promotor público nos anos 60. Entendeu? Só que os militares que estavam lá na ditadura militar, tem uma coisa que não dá para questionar. Eles tinham uma preocupação com o Brasil grande. Então, por exemplo, o Geisel fez a Unicamp, fizeram a hidrelétrica de Itaipu, Transamazônica, fizeram investimentos no Brasil em infraestrutura. E eu acho que, inclusive, o Bolsonaro foi ajudado nisso na eleição, porque ficou na memória do povo de que, pelo menos, os militares sabiam fazer algumas obras, né? Então, assim, uma incompetência absoluta. E o Brasil não está em guerra com ninguém, nós estamos financiando essa coisa. E saiu na imprensa esses dias que eles ficam no quartel lá, Viagra, né? Até próstata está sendo comprada, doce de leite, picanha, cerveja. Então eu vou dizer para você... É uma farra. Eles estão lá vivendo um país, eles já vivem no céu, na terra, porque não prestam conta para ninguém, entendeu? Não prestam conta para ninguém, né? Eles estão dentro do governo, mas quando acontece algum problema, entendeu? É o problema do civismo, o problema não é dos militares, tem 6 mil oficiais lá. Então nós vamos ter que fazer uma reforma aí. Raul Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui e espero que volte mais vezes agora, né? E eu vou chamar você para a gente ter mais sobre cultura, sobre educação, porque as pessoas lá em casa cobram, elas falam assim, Júnior, é muito bom algumas entrevistas. E a última vez que você passou no nosso programa vai fazer quase 3 anos. Parabéns, vida longa que é o programa. E vamos seguir participando da vida pública do país, né? Que exercer a cidadania é muito importante. É isso aí. Obrigado. Uma boa noite para vocês que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Porque vocês aí e eu aqui juntos, nós fazemos toda a diferença. Realização: Associação Fazendo Arte.